Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe uma Bíblia, então, vamos aqui meditar num texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, e o verso é o verso de número 46. 46. Deus é bom demais. Nós encontramos o pastor ali. E na verdade a gente veio aqui para Paraguai hoje. Com propósito nós ir lá no Paraguai. Não deu certo. Ninguém foi para o Paraguai. Aí o pastor disse, agora vamos lá à noite pregar. Ainda bem que se não fosse as casas Colombo, falei, mas comprei sem roupa, chinelo e tudo. Aí fui lá na Colombo, para fazer propaganda, achei uma calça. Com R$100 comprei a calça, meio, sapato, peguei tudo. Tá bom, estamos aqui para dar glória a Deus. Eu estava lendo a Bíblia essa tarde e Deus, como Deus é tão bom, a misericórdia dele é tão grande sobre nós, Jesus começou a revelar um texto aqui para mim. E a verdade é que Jesus revelou isso porque eu fui convidado para trazer uma palavra, então eu peguei a Bíblia, que senão hoje tinha passado direto. Mas quando eu peguei, Jesus então começou a falar algo. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Você encontrou Marcos capítulo 10, verso de número 46? Amém. Amém? Está escrito aí. Depois chegaram a Jericó, ponto final. Está assim aí? Tá, né? Depois de chegar a Jericó, tem um pontinho aí, né? E, ao sair ele de Jericó, com os seus discípulos e com uma grande multidão, estava sentado na onde? Junto do caminho. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. E esse, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 49. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto e se levantou. De repente, algumas traduções aí diz: lançou a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Senhor, eu quero ver. Disse Jesus: tua fé já te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus por onde? Pelo caminho. Pelo caminho. Deus abençoe. Eu estava lendo esse texto e eu quero que você repita comigo, diga comigo: as atitudes de um cego. Diga forte: as atitudes de um cego. Diga que colocou Jesus à sua disposição. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Segure aí para você levar. Eu não vou falar nada além da Bíblia. Eu quero falar a Bíblia. E para você levar algumas lições para a sua casa esta noite,
que esta lição, ela entrou no meu coração essa tarde. E ela, desde tarde, quando ela entrou, eu disse: isso vai causar uma mudança na minha vida. Nós ouvimos uma canção aqui, mudança. E eu disse isso, esse texto vai causar uma mudança na minha vida. Olha que coisa linda. Esse texto que você já leu por diversas vezes, que narra a história de um cego, conhecido como cego de Jericó, em que a Bíblia refere que o seu nome era Bartimeu. Bartimeu. Ele diz a história que ele era filho de um homem chamado Timeu. Timeu, segundo a tradução, Timeu, ela fala sobre um homem íntegro, um homem de grande posição. E esse texto vai falar que esse moço, quando eu leio o texto, ele está à beira do caminho pedindo esmola, mendigando, pastor. E eu entendo, e eu aqui consigo aqui entender que esse moço, se ele estava à beira de um caminho pedindo esmola, é porque ele não tinha uma casa, os seus pais. Porque se ele tivesse os seus pais, eu creio que ele não estaria na rua pedindo esmola. Até porque Timeu está falando de um homem de posição, de um homem agradável. E eu consigo aqui fazer uma analogia aqui, que esse pai, decepcionado pela deficiência de seu filho, permite seu filho ser lançado fora de casa e não dá valor no seu filho. Por isso ele vai crescer à beira de um caminho. E um detalhe maior, que todas as pessoas que eram deficientes, e que eu estava lendo há poucos dias, se você ler e procurar ler o livro, o comentário judaico, ele vai dizer que todas as pessoas que tinham uma deficiência física e que ele dependesse de uma esmola, eles recebiam uma capa. Aquela capa era uma capa que o governo dava para eles, e ele identificava eles como alguém que tivesse uma deficiência física, e ele era dependente de esmola. Então quem tinha aquela capa à beira do caminho, na rua, as pessoas ajudavam eles, davam uma esmola para eles, porque com aquela capa eles tinham uma mentalidade: ele não tem pai, não tem mãe, ele tem uma deficiência física, ele precisa de ajuda para comer, para se alimentar, então nós vamos ajudar ele. E tudo dá a entender que ele vivia na rua, e que o seu pai, até porque quando ela faz questão de dizer sobre um mendigo, porque o texto, minha tradução está dizendo que de uma grande multidão, e estava sentado à beira do caminho um mendigo cego. Se ele era mendigo é porque vivia na rua, mendigando. Mas ela disse que além de mendigo ele era cego. Agora, vamos aqui, ele não é mendigo porque quer, ele é mendigo porque o pai, com certeza, não abriu as portas da casa para ele, não abriu a porta do convívio para ele, e além de tudo, ele tem a segunda agora, deficiência, cego, ele não tem uma visão, e ele está ali, e nisso, que essa história percorre de um moço frustrado, decepcionado, vivendo uma vida miserável, naquela cidade que ele vivia. Qual era a cidade que ele vivia? Jericó. Jericó. Naquela cidade, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em Jerusalém, e subindo Jesus na sua intenção sempre de proclamar o seu evangelho, de anunciar a sua palavra, Jesus entra em Jericó. Eu não consigo afirmar para você, não vou poder falar para você se Jesus ficou em Jericó um dia, 30 dias, um ano, eu não sei, pastor. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou a Jericó, aí o texto, chegaram a Jericó, e ponto final. Eu não sei se ele ficou lá uma semana, um mês, um ano, não sei, a Bíblia não fala quantos dias Jesus passou dentro de Jericó.
por certo, eu sei de uma coisa: Jesus não foi em Jericó para passar ali coisinhas de momento. Não, eu tenho certeza que Jesus passou um período em Jericó. E eu consigo aqui entender que esse período que Jesus ele está em Jericó, o seu nome começa a correr, o seu nome começa a voar. Olha, tem alguém aí que faz milagre. Tem um certo homem chamado Jesus, e aonde ele está, algo diferente acontece, o milagre acontece. E Jesus, quem sabe, aquele cego, ele capta, ouve de alguém que Jesus está lá dentro, e então ele vai começar a prestar mais atenção nos detalhes, aproveitando o seu lado, que é bom, não tem a visão, mas eles conseguem desenvolver muitas coisas além do que nós conseguimos perceber, movimento, ouvir voz, além do que nós. Isso é a ciência que explica isso. E eu estava lendo, e eu comecei a imaginar, ele está ali, à beira, sentado à beira do caminho, e de repente, ele, quem sabe, começa a ouvir rumores, pastor, começa a ouvir que alguma coisa está acontecendo, que algum barulho está se aproximando dele. Ele está ali, e ele começa, quem sabe, já se alegrar e a dizer: alguma coisa vai acontecer. Eu estava lendo esse texto, mas o Espírito de Deus falou algo ao meu coração. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele estava assentado à beira do caminho. Quando eu li esse texto aqui, sabe que Jesus falou comigo, pastor? Com toda a sua deficiência e com toda a sua vida de derrota, a sua vida de frustração, a sua vida de lamentação, ele estava na beira, mas estava no caminho. Quando eu li isso, o Espírito do Senhor, ele começou a falar ao meu coração. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Primeiro, ele não é cego porque quer. Ninguém nasce cego porque quer. Em tudo isso eu vejo a mão do Senhor. Eu me lembro do Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus está passando com seus discípulos, e alguém pergunta, olha para um cego e diz: Senhor, explica para mim o que é que tem nele, por que é que ele é cego? Ele pecou ou foi os pais deles que pecaram? E aí Jesus olha e diz: espera aí, vocês estão muito enganados. Nem os pais dele pecou e nem ele pecou, mas tudo isso é para que manifestasse nele a minha glória. Eu posso olhar para este moço e a história me leva a pensar e me dá o direito de entender que aquele moço, primeiro, ele não é cego porque quis. Aquilo foi com certeza a permissão de Deus, porque nada acontece sem que haja a sua permissão. Ele não é mendigo porque quer. Quando eu leio a história, ela me dá o direito de pensar que ele foi colocado para fora da casa, e ele foi, a circunstância da vida levou ele a uma vida de frustração. A circunstância da vida levou ele a uma vida de miséria, a uma vida de solidão, mas ele estava à beira do caminho. Sabe que Deus falou comigo quando eu li esse texto? Ele tinha tudo para estar nos piores lugares, mas quem sabe, ele imaginando, dizendo: eu já fiquei ouvindo um detalhe que o tal Jesus está aí, então se eu quero ver ele, se eu quero ouvir ele, eu tenho que ficar no caminho que ele está passando. Nem que for para mim ficar na beirada, mas eu vou ficar à beira do caminho, porque eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai passar por aqui, e se eu ficar no caminho, eu sei que alguma coisa vai acontecer com a minha vida. Oh! Aleluia! Independente, escuta isso, independente dos seus defeitos, independente da sua vida, independente da sua frustração, independente da tua situação, fique nem que for na beira do caminho, mas fique perto do caminho, porque qualquer hora dessa, Jesus passa perto do caminho e ele pode mudar a tua história com uma só palavra. Não
isso aí. Eu ouvi ainda uma palavra esta semana, quando uma moça disse para mim: não pode uma moça com aquele tipo estar dentro de uma igreja. Não se pode. Ela está dentro da igreja, mas está dando escândalo lá fora. Ela está aqui, mas está deprimindo a imagem da igreja lá fora. Eu disse: não, deixa ela aqui dentro, deixa ela aqui dentro. Eu disse que Deus foi tão bom, pastor. E eu olhei para ela e disse: pastor, eu disse: ó, eu louvo a Deus pela sua vida, que a sua vida está uma bênção hoje. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui, que nós tivemos paciência contigo e Jesus mudou a tua história. Então deixa ela com tudo que está acontecendo. Ela está na beira do caminho, e qualquer hora dessa Jesus vai passar e vai mudar a história dela, como um dia mudou também a tua história. Ei, fala para quem está perto, diga: com tudo que está acontecendo, fala para ele, fica perto do caminho, fica na beira do caminho. De repente, lá vem Jesus caminhando, andando, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Dali a pouco o cego, ele começa a escutar e a perceber: opa, eu estou ouvindo um barulho. E ele já fica ligado, nada mais tira sua atenção. E dali a pouco ele tem a certeza de quem está vindo naquele caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: é a minha hora. E naquele momento ele começa a gritar, ele começa a clamar: ó Jesus, Filho de Davi, tenha de misericórdia da minha vida. Ó Jesus, Filho de Davi, tenha de misericórdia da minha vida. E aí, sabe o que é interessante? O texto diz que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão seguia Jesus. E o verso de número 48 está dizendo: muitos o repreendia para que se calasse. Era pouca gente que estava mandando ele ficar quieto. Não, o texto está dizendo, primeiro está dizendo, uma multidão estava seguindo Jesus. E aí ele está dizendo, verso 48, e muita gente mandava que ele calasse. Muita gente. Quando se fala de muito, está falando de uma multidão. Ele é muita gente. Então você percebe uma coisa, que tinha muita gente seguindo Jesus, mas os mesmos, pastor, que estavam seguindo Jesus foram os mesmos que quando ouviram o cego gritar à beira do caminho, falou para ele: fecha a sua boca, cego, para de incomodar o mestre. Porque para de incomodar, nós estamos seguindo ele e você está incomodando ele, então para de incomodar ele. O cego, eu imagino, quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a imaginar o cego dizendo: tá bom, pode deixar, fica quieto, pode deixar, eu vou calar a boca. E sai aquela turma dali. Quando sai, ele dá um grito um pouquinho mais alto: Jesus, Filho de Davi, tenha de misericórdia da minha vida. E era muita gente. Logo chega de novo a multidão e diz: ô cego, para de incomodar o mestre, para de... É para parar? Tá bom, eu vou parar. Pode sair, eu vou parar. Saiu, o cego abre a boca de Jesus, Filho de Davi, tem de misericórdia da minha vida. Ele precisava ter um milagre. E eu começo a aprender aqui, pastor, a atitude de alguém que precisa ter um milagre. Eu começo aqui a aprender a atitude de um crente que precisa ter um milagre. Sabe qual é a primeira atitude? Ele não ouve a multidão que está seguindo Jesus. Ele não ouve a multidão que pode até estar acompanhando Jesus. Não, porque tem muita multidão acompanhando Jesus, mas vão dar brecha e vão ser usadas pelo próprio inimigo para tentar calar a nossa voz. Para de gritar, para de cantar, para de pregar, para de evangelizar. Mas a primeira atitude de quem quer alcançar o milagre de Deus é quando vem essa palavra, é entrar aqui e sair por aqui. Essa palavra que vem no seu coração dizendo: para. Essa palavra não pode entrar no teu coração. A palavra que tem que entrar no teu coração é essa: eu estou determinado em um milagre. Eu estou determinado em alcançar o milagre. E
eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu estou determinado a alcançar. É por isso que eu vim aqui. E Jesus olha para ela e dá logo, diga logo uma palavra. Ela, olha filha, mas desculpe, vá para casa, porque não é ilícito eu arrancar aqui da boca dos meus filhos aqui, é dar os cachorrinhos. Aquela mulher tinha tudo para ouvir aquela palavra e entrar no coração dizendo: essa palavra veio para me parar, essa palavra veio para me voltar atrás. Ela ouve aquela palavra e diz: eu sei, Senhor, mas eu sei que também os cachorrinhos, quando sobra uma migalhinha, eles também se alimentam. E o Senhor logo entende: palavras não conseguem parar esta mulher, palavras não conseguem frustrar o que ela quer alcançar. Oh, eu nunca vi uma fé como a sua. Vá, eleva o teu milagre. O céu, eu imagino Jesus vendo tudo. Você pensa que Jesus não estava vendo nada? Jesus estava vendo alguém olhar para ele e dizer: cala a boca. Jesus estava vendo alguém chegar até ele e dizer: para de gritar. Mas Jesus viu que mandaram ele parar, mas ele não parou. Jesus viu que mandaram ele calar, mas ele não calou. Jesus viu que mandaram ele ficar quieto e ele gritou um pouquinho mais alto. Quando Jesus viu aquilo, Jesus disse: peraí, que eu ouvi algo aqui que me chamou a atenção. Jesus parou e manda a multidão parar. Jesus parou porque ouviu o quê? Jesus parou porque ouviu um cego gritar. Agora preste atenção. Jesus parou por causa do cego, pastor. É isso ou não, pastor? Jesus parou por causa dele. Mas aí Jesus falou comigo: eu parei por causa dele, mas agora as atitudes dele é que ia gerar um milagre. E eu disse: Deus, o que é isso? Entenda comigo isso aqui. Você sabia que existe um momento que nós não temos nem que ficar mais gritando, orando? Pastor, o senhor veio aqui falar um negócio louco nessa quadra. Não, Jesus falou um negócio aqui à tarde que serviu para mim. Existe hora que nós não precisamos ficar mais gritando, não. Existe propósito que nós colocamos diante do Senhor e nós pedimos, e uma vez que pedimos, eu não preciso ficar mais pedindo, pastor. Senhor, eu quero a restauração da minha família. É isso que você quer? É. Então eu parei porque eu ouvi você falar o que quer. Só que agora é a sua atitude que vai fazer você chegar naquilo que você quer. Pastor, o que é isso? Entenda aqui para você entender o que eu estou pregando. Jesus parou. Mas quando Jesus parou, o milagre aconteceu? Não. Jesus parou, pastor, parou por causa dele. Sim, Jesus parou por causa dele. Mas o milagre não aconteceu quando Jesus parou. Jesus olha para a multidão. E eu imagino que é vocês que estão aí mandando ele calar a boca. Agora vocês mesmo que mandou ele calar, vai lá e fala que eu estou esperando ele aqui e que eu quero fazer algo, eu quero uma conversa com ele aqui. E alguém chega e disse para ele: ô cego, ei, vai mandar eu calar a boca de novo? Não, cego, agora não vamos mandar você calar a boca. Tente bom ânimo, porque o mestre parou e ele está te esperando. Aleluia. E aí, pastor? Parou, pois, Jesus. E disse: chamaram-se. Tem bom ânimo, porque ele está te chamando. Quando ele ouviu esta palavra, ele parou e mandou te chamar. Ele parou e mandou te chamar. Você está aqui porque você foi escolhido, foi chamado por quem? Isaías 43: chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Alguém está aqui porque escolheu Jesus? Não, você está aqui porque Jesus te escolheu e mandou te chamar. Quando ele entende que Jesus parou e chamou ele, imediatamente
se levantar, antes dele se levantar, mesmo assentado nisso, quando ele disse que ele te chamou, o texto está dizendo, nisto lançou de si a sua capa. Quando ele ouviu que Jesus chamou ele, imediatamente ele pegou a capa que estava sobre as costas e lançou a capa fora. Foi a primeira atitude que o cego tomou quando ele ouviu dizer que Jesus estava chamando ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu estava lendo, e quando ele entende que Jesus chamou ele, ele está dizendo, se ele me chamou, se ele parou e ele me chamou, eu não dependo mais desta capa. A capa era uma evidência que ele precisava de uma ajuda de pessoas. A capa era uma evidência que ele precisava de uma ajuda do governo da época. Mas quando ele ouve uma palavra, Jesus parou e mandou te chamar. Imediatamente ele não pensou duas vezes, pegou a capa e lançou a capa no chão, dizendo, se ele me chamou, eu sei quem me chamou. Se ele me chamou, eu sei quem mandou me chamar. E se ele me chamou, eu não dependo mais desta capa, eu não dependo mais de esmola, eu não dependo mais de ajuda de governo. Se ele me chamou, eu sei que ele tem uma palavra que vai mudar a minha história ainda nesta tarde. Aleluia. Confiança. Quantas vezes que Deus, oh meu Deus do céu, puramente é fácil. Se você estiver perto de alguém, se você estiver perto de alguém, segure na mão dele e diga para ele, Deus quer que você tenha mais confiança. Diga, se ele te chamou, jogue esta capa chamada dependência. Diga, você vai depender agora dele, você vai confiar nele, porque tem muita coisa que não chega, porque tem muita coisa que não acontece. Eu estava lendo esta tarde e Deus começou a falar comigo mesmo, porque tem muita coisa que não acontece na sua vida, pastor. E sabe por quê? Porque eu fico olhando para o homem, eu fico confiando na minha igreja, eu fico confiando na entrada da minha igreja, eu fico confiando naqueles que estão comigo. E Jesus está dizendo, para com isso. Se você entender que fui eu que te chamei, tu vai jogar esta capa chamada dependência na terra e vai entender que quem te chamou, se eu parei e eu te chamei, eu vou fazer um milagre por tua causa. Mas joga esta capa e entenda quem te chamou. Deus falou comigo. Se eu te chamei, se alguém, ó, eu estou dizendo que isso nunca aconteceu, tá? Se alguém der a liga achava que eu era louco, eles se preparem, porque daqui a pouquinho, lá por meia-noite, vai estar chegando um louco de verdade dentro da riga, porque Deus falou comigo primeiro. Se eu parei e eu te chamei, porque tu fica dependente, olhando para a circunstância, dizendo, não, eu não posso fazer isso porque eu sou dependente disso, eu não posso sair daqui porque eu sou apenas um mendigo, eu não posso arrancar essa capa. Ele poderia levantar, pastor, e ir com aquela capa nas costas, eu não posso jogar essa capa, porque até hoje essa capa me sustentou. Esta capa é um sinal da minha vida. Ele diz, não, eu não quero nem saber. Se ele parou, eu não quero saber de capa. Eu vou me lançar por inteiro nas mãos dele, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Ó, diga comigo, ele lançou a capa no chão. Ele lançou a capa no chão. E em seguida, se levantou. Está aí na Bíblia. Aí, lançando de si a capa, ele deu um salto e se levantou. Não é possível, porque ele levantou, porque a coisa lá está andando, porque ele cresceu tanto, porque a coisa lá está dando tanto certo, porque a coisa lá está andando, as coisas estão acontecendo. Sabe o que faz alguém crescer? Sabe o que levanta alguém? A confiança em quem chamou ele. Você só vai se levantar, a obra só vai levantar, as coisas só vão crescer quando você entender que quem te chamou foi Deus, quando você entender que
tirar toda dúvida, todo sentimento que não vai dar certo. Deus só assim Ele vai te colocar de pé. Ele vai exaltar a tua história, vai exaltar a tua chamada, vai exaltar. Eu estava vendo isso aqui e é interessante que tem hora que nós olhamos para certas pessoas, pastor, Deus falou muito comigo. Tem hora que nós olhamos as pessoas e nós até dizemos, Deus, mas espera aí, essa pessoa quer saber desse jeito, e as coisas dão certo, crescendo, a obra indo embora, avançando, a vida dele prosperando. O que é isso, Deus? É porque muitas vezes ele é o que é, mas a atitude que ele tem, nós ainda não tivemos. A atitude dele é uma atitude de coragem, de confiança. Ele vive a vida miserável dele, mas quando ele ouviu dizer que Jesus tinha uma obra com ele, ele logo lançou a capa e se levantou e se colocou de pé e disse: eu vou perto de quem me chamou, eu vou perto de quem quer fazer a obra. Quando eu vi isso, eu disse: Deus, eu vou arrancar esta capa de miséria, esta capa de falta de fé. Esta capa está dizendo: eu não tenho fé, eu sou dependente aqui da terra. Mas quando lança, ele está dizendo: eu vou me colocar de pé, porque eu vou agora receber o que eu nunca recebi. Levante a sua mão direita para o céu. Jesus está dizendo para você: este culto de quarta-feira, eu vou arrancar esta capa que está sobre as nossas vidas. Eu vou colocar você de pé, eu vou colocar a tua chamada de pé, eu vou colocar o teu ministério de pé. Eu estou vendo o que eu vou fazer na tua história. Quem quer esta palavra, levanta a mão e dá um grito de glória. Agora preste atenção. Ele lançou a capa. Ele se levantou. E ele enxergou? Enxergou? Não. E ele começou a fazer o que então? Ó. Caminhar. E ele chegou perto de quem? Jesus. Perto de Jesus. Eu comecei a ler isso. E Deus começou a falar comigo. Quando as minhas atitudes, como elas podem gerar um milagre. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus está vendo que ele deixou a capa para trás. Jesus está vendo que ele se levantou. Jesus está vendo que com toda a sua dificuldade ele veio caminhando, porque ele ainda era cego. Eu não sei se alguém ajudando ou não, certo é que ele estava caminhando, ninguém carregou ele. Ele foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Pegue na mão de alguém e diga para ele com toda a sua dificuldade: não pare em meio ao caminho, mas caminhe, 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 porque tu está chegando perto do alvo que é Cristo. Quando ele chega perto de Jesus, quando ele chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz para ele: você pode pedir para mim o que você quiser. O que é que você quer? Olha, você consegue entender isso? Jesus Cristo de Nazaré, olhando para um cego mendigo e falando para ele: o que é que você quer que eu faça? Jesus se colocando inteiramente à disposição dele, dizendo: pede para mim o que você quiser. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, sabe o que é que eu quero? Eu quero ver. Jesus olha para ele: rapaz, então vê, não é nem eu, é a tua fé que te salvou, é a tua fé que gerou o milagre. Quando eu li esse texto, Jesus falou comigo: tem pessoas que até já
lançou a capa, mas ainda não teve a atitude de se levantar. Tem gente que até se levantou, mas ainda não teve a atitude de se aproximar de Jesus. Quando eu me aproximo de Jesus, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de estar perto. Eu disse: Deus tem hora que as nossas atitudes nos faz ficar longe de Jesus. Enquanto Israel murmurava, Jesus estava longe deles. Mas quando Israel abria a boca para adorar ao rei de Israel, Jesus se aproximava deles. Pecado escondido me distancia de Jesus, mas pecado confessado me traz para perto de Jesus. Oh glória! Enquanto eu estou criticando, eu estou perdendo a bênção, mas quando eu estou falando como dono da bênção, eu trago ele para perto de mim. Enquanto eu estou perturbado, gritando para um, falando para o outro, ele está distante, mas quando eu adoro a ele, eu trago ele para perto. Eu estava pregando agora numa cidade aqui lá do pastor Santa Mônica, lá, Santa Mônica, e pela tarde eu estava dentro do meu quarto. Eu entrei no período da tarde no meu quarto, dobrei o joelho na cama. A minha esposa estava em casa, a minha filha estava em casa, ninguém estava em casa. E eu aproveitei e dobrei o joelho na cama. E eu comecei a falar com Jesus. Eu comecei a falar com ele. Quando eu cheguei naquela igreja à noite e eu preguei, Jesus agiu de uma forma linda. Quando eu acabo de pregar, sobe uma mulher tomada pelo Espírito de Deus. Eu disse: eu estava contigo hoje à tarde, quando dobraste o teu joelho no teu quarto. Eu estava lá dentro do teu quarto. Quem foi que falou para ela, pastor Rodrigo? Quem foi que ligou para ela e disse que eu à tarde estava lá? O mesmo Jesus que estava comigo dentro do quarto foi o mesmo Jesus que fez o milagre na noite e confirmou dizendo: eu estou fazendo isso porque tu falou comigo hoje à tarde. Tem pessoas que têm tempo para tudo, fica 5 horas no Face, na internet, na televisão, e eu vou falar algo sem medo de errar. Isso nunca vai te aproximar de Jesus. Mas quando tu entra no teu quarto, dobra o teu joelho e coloca a boca no pó, você traz Jesus para perto de ti, e ele olha para ti e diz: o que é que tu quer que eu faça? O que é que tu precisa? Quando ele fala, ele faz. Quando ele fala, ele faz o milagre acontecer. Pastor, porque eu não alcancei ainda o que eu quero. Jesus está falando hoje: eu quero você perto de mim. Meu Deus, sabe por que você não está vivenciando ainda o que você quer? Porque Jesus quer você perto dele. E eu vou dizer: não precisa mais orar. Vou repetir: não precisa mais orar por essa causa. Porque Jesus está dizendo: eu já ouvi a causa que tu quer e eu já parei por tua causa. Eu só estou esperando a tua atitude, você chegar perto de mim. Levante a sua mão direita para o céu. Eu quero liberar uma palavra esta noite, pastor. Eu posso ver pelos olhos da fé. Eu estou vendo dentro desta igreja como placas de obstáculos. E Deus dizendo assim: ó, eu vou derrubar os obstáculos que impedem você chegar perto de mim. Eu vou derrubar os obstáculos que impedem você se aproximar da minha vida. E o demônio vai ver o que eu vou fazer. Porque quando o obstáculo cair, você vai ouvir a minha voz no pé do teu ouvido dizendo: fala para mim o que é que você quer que eu faça. Fala para mim o que é que você estava gritando lá. Eu estou vendo pessoas aqui esta noite que estão ouvindo a voz de Deus e que o Espírito de Deus
Olha para mim nesta noite. Se você conseguir gravar o que eu falei no coração, o que Jesus falou esta noite, se você conseguir gravar isso dentro do teu coração, a mesma multidão que está vendo essa deficiência em você será a mesma multidão que vai ver você caminhando sem depender da ajuda de ninguém. Eu acredito nisso. Ora macala vassoura de candarai. Ora mente faia candarai. Eu estou dizendo que a mesma multidão que acostumou ver você nesta deficiência será a mesma que te verá caminhar sem depender de ninguém. E quando alguém perguntar o que é que gerou isso na tua vida, você vai dizer: foi a minha atitude que me colocou perto de quem pode fazer o milagre. Se você ver e analisar o texto, toda a atitude foi daquele homem. Eu vou repetir para você entender. Se você olhar e analisar o texto, toda a atitude foi do céu. Foi ele que gritou para Jesus parar. Foi ele que arrancou a capa. Foi ele que levantou. Foi ele que caminhou e se aproximou de Jesus. É por isso que Jesus olha para ele e disse: olha, não sou eu, é a sua fé que gerou esse milagre. E agora quer um detalhe? Quando ele alcança o milagre, Jesus estava saindo de Jericó. Ou seja, ele pegou Jesus na hora certa. Se ele não percebe que Jesus estava passando, ele estava cego até hoje. Porque Jesus já estava, deixa eu dizer, Jesus estava saindo com a multidão. Ele pegou o milagre já na hora final, estava saindo. Disse: opa, vai sair, mas não vai sair antes de deixar o meu milagre, a minha bênção. E o povo querendo fazer ele parar e dizer: rapaz, é a minha última hora, é a minha única chance. Nós estamos vivendo a última hora do milagre nesta terra. Ou você toma uma atitude agora, ou você poderá tomar uma atitude muito tarde. A hora de se levantar é agora. A hora de se aproximar de Jesus é agora. Como eu tenho a certeza absoluta que esta palavra vai mudar a história de pessoas que estão aqui, eu quero convidar todos os que estão aqui dentro e acreditam na Bíblia para vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração por você. Porque eu quero crer que Deus usará de misericórdia na minha vida. E Jesus fará o milagre. Canta aí, Fábio, quando eles estão vindo à frente. De repente eu ouvi alguém falando: o mestre vai passando por ali. Então pensei: esta é a minha chance. Fecha o teu olho agora. Vou gritar neste instante, sei que ele vai ouvir. Jesus está aqui pertinho de E você. assim comecei a dar seu nome. Fala com Jesus aí onde você estiver. Me disseram: é melhor você parar. Tem tanta gente importante ao lado dele, e você é só mais um, e ele não vai te escutar.
enxugue as lágrimas, pois o mestre está vindo aí. O mestre vem aí, o mestre vem aí. Jesus Vai tirar você da cama, acabar com essa forma. O mestre sabe, sabe. O mestre vem aí. meu Deus, eu quero abençoar a vida deles. Vai tirar você do medo, acabar com o sofrimento. Jesus, o Senhor está mudando histórias dentro desta casa. Como profeta do Senhor, eu quero abençoar vidas que estão dentro desta casa. Diga comigo hoje, Jesus parou aqui por minha causa. Diga, as minhas atitudes vão me aproximar de Jesus. E o milagre que eu vou vivenciar vai fazer quem está perto de mim, vai fazer quem está ao meu redor olhar e enxergar a diferença da minha vida, a diferença da minha casa, a diferença da minha igreja, a diferença em meu ministério, porque nunca mais a minha história será a mesma. Quem acredita nesta palavra, levante a sua voz para o céu e declare uma palavra de vitória a Ele esta noite. Quem pode aplaudir Jesus esta noite? Jesus trouxe você aqui porque é com você que Ele precisava falar. Você está aqui porque é com você que Ele precisava. Volte para o seu lugar. Mas eu profetizo que não é mais a mesma pessoa que está voltando para o seu lugar. Eu profetizo que está voltando alguém que Jesus mudou a história. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar, pastor. Aqui tem um moço ali que está de verde, isso, que está com a mocinha. Isso, você. Ela que está do seu lado é esposa. Vem vocês dois aqui. Vem vocês dois aqui. Deixa eu orar por vocês. Ou melhor, vou pedir ao pastor Rodrigo para me ajudar aqui para nós orar por eles. Eu entendo que Jesus causou tudo isso. Então eu não quero ser covarde e voltar para casa levando o que Deus colocou aqui no meu coração. Eu não sei, pastor. Vocês são obreiros aqui da igreja? Não. Rio Grande do Sul? Estão visitando.
Eu vi esse casal e Jesus falou assim comigo, que chamou eles para ser obreiro. E Deus disse assim comigo, que ia desenterrar, sabe quando o ministério já tem, mas está enterrado, e aí Jesus vai desenterrar. Eu não sei se vocês têm família aqui, vocês vão ligar, vai acontecer alguma coisa. Eu vou dizer algo pelo Espírito. Alguma coisa vai acontecer com vocês a respeito de chamada de Deus, de ministério. Eu vejo vocês como alguém que Deus causou este culto para dizer para vocês: eu vou arrancar esta capa de insegurança, que diz eu não posso, não consigo. E eu vejo em vocês uma chamada de obreiros na casa do Senhor. E quando acontecer, vocês vão testemunhar. Porque o nome do Senhor será glorificado na vida de vocês. Alguém acredita no milagre na vida deles? Então fica de pé, porque o que eu estou falando é muito sério. E o pastor Rodrigo vai impor as mãos sobre ele, porque nós vamos orar. Porque eu entendo que Jesus falou comigo aqui esta noite. E de repente Jesus causou tudo isso aqui só para mim falar para eles que Jesus fala aqui hoje, para chamar eles e arrancar do lugar que está e fazer o que Deus quer fazer. Coloque a mão sobre a vida deles, pastor. Levante o fone de calabachura e candarai. O Espírito de Deus, eu quero declarar um milagre sobre a vida deles. Eu quero determinar algo sobre a história deles. Eu quero profetizar que Jesus parou aqui esta noite para fazer um milagre sobre a vida deles. Eu quero profetizar que esta noite será um marco na vida deles. Será um dia em que o Senhor para dentro desta casa para fazer um milagre em prol da vida deles. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o milagre está acontecendo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou ouvindo aqui, é muito sério o que está acontecendo aqui, pastor. Eu estou ouvindo assim um negócio assim, mudança, mudança. Eu não sei se é mudança, eu não estou nem entendendo, eu não vou nem querer ir longe, mas eu vou ver se é mudança. Jesus, eu estou ouvindo Jesus falar aqui comigo, pastor. Eu estou ouvindo Jesus falar. Jesus vai fazer um reboliço na história desse casal aqui, viu? Jesus vai fazer um negócio aí que nem eles vão entender. Mas o hino que foi cantado aqui, mudança, é para eles. Depois vocês vão ver que Jesus causou isso aqui e que Jesus está falando aqui nesta noite. E você vai entender que o profeta esteve aqui na quarta-feira, não falando o que eu quis, mas falando o que Jesus quis que eu falasse. Amém? Deus abençoe você, no nome de Jesus. Eu vou ouvir um testemunho muito forte da vida de você. Eu vou ouvir. Deus abençoe. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?